Começa agora o programa Fala Doutor. No estúdio da Universo TV, jovens doutores falam sobre seus trabalhos de pesquisa e contam o que descobriram em seus doutoramentos. Júlia, o título da sua tese é Política em relação aos refugiados no Brasil, 1947-2010. O que você estudou exatamente no seu doutorado, Júlia? Bom, para a gente entender política em relação aos refugiados no Brasil, a gente tem que entender primeiramente o que são os refugiados, né? Então, para deixar bem claro, esse é um grupo de imigrantes internacionais forçados que tiveram que abandonar os seus países de origem em função de conflitos inter- ou intraestatais, em função de perseguição política, regimes opressivos ou outras situações de violência e violações de direitos humanos. Então, uma política direcionada a esse grupo, obviamente, abarca uma série de considerações, tanto no âmbito doméstico quanto no âmbito internacional. Então, necessariamente, uma política em relação aos refugiados vai considerar a política interna e política externa, né? Além disso, é interessante perceber política tanto no sentido material do termo, ou seja, o conteúdo das decisões que foram adotadas em relação a esse grupo, que são os refugiados, tanto no sentido processual, que é o processo político pelo qual os atores tomam essas decisões, e, por fim, também no sentido mais amplo institucional, ou seja, quais são as regras, quais são as legislações que se direcionam a esse grupo. Então, basicamente, política em relação aos refugiados deve ser entendida tanto nessa relação entre o interno e o externo, tanto nessa relação processual em que se tomam as decisões políticas e as relações que envolvem atores estatais e não estatais. E, por fim, também é interessante perceber que essa política vai tratar de regras de admissão de estrangeiros no território nacional, assim como é muito importante que se estabeleçam as condições de vida destinadas a essa população. Então, condições de vida tanto em termos de saúde, como educação, moradia, etc, etc. Portanto, política em relação aos refugiados envolve uma série de questões. E no Brasil, eu tratei especificamente de um caso de estudo, que o nosso país ainda não muito estudado na literatura especializada. Por quê? Porque a literatura internacional tem se direcionado mais para países que recebem grandes fluxos de refugiados, países envolvidos, como a Europa, Estados Unidos, ou então países em desenvolvimento que também recebem grandes fluxos que estão mais localizados na África e na Ásia. Então, o Brasil se colocava como estudo de caso ainda pouco explorado e bastante interessante por estar recentemente adotando uma política digamos, mais ativa, mais assertiva, mais direcionada aos refugiados, com diversos programas de reassentamento no âmbito regional, enfim. Mas quando você coloca essa periodização de 1947 a 2010, isso já mostra que meu trabalho percorreu um grande período histórico. Então, eu tratei do pós-guerra, no primeiro momento, no segundo momento, o período da ditadura militar, no terceiro momento, um período que já entra na transição democrática, os primeiros anos da redemocratização. Em seguida, o período do governo Fernando Henrique Cardoso, que foi muito importante em termos de institucionalização desse tema no país. E, por fim, o governo Lula, que seria um período que eu denominei de pós-institucionalização e que tiveram também outros avanços em torno do tema, na minha opinião, seguindo a política anterior, mas adotando também outras questões importantes. E, ao final, eu coloquei algumas considerações muito iniciais sobre o governo Dilma, muito precoce ainda, muito incipiente. Então, eu acho que, em linhas muito gerais, seria mais ou menos isso que o meu trabalho aborda e enfoca. Antes de te perguntar o que você descobriu, quero perguntar se dá para a gente ter uma ideia de quantos são os refugiados no Brasil atualmente, de onde eles vêm em sua maioria, se dá para a gente apontar um fluxo maior de determinado ponto para o Brasil. E mais, ao longo do tempo, você foi analisando períodos históricos, governos diferentes no Brasil. O fluxo vai se alterando, também vai mudando, dependendo da situação internacional? Então, em relação à sua primeira questão, né,
nós temos ainda uma população pequena de refugiados no Brasil, em torno de 4.000 pessoas. Mas, como eu disse, a grande questão é que esse fenômeno traz de interessante, de relevante, é que o fluxo tem aumentado. Também por conta do governo estar adotando uma política um pouco mais ativa nesse sentido com os programas de assentamento. O que significa um programa de assentamento? Significa que o refugiado já foi reconhecido, ele já teve esse estatuto concedido por um primeiro país de acolhimento, mas por uma série de questões dentro desse país, seja por questões de segurança, seja por questões de reunião familiar, então esse refugiado pretende estar junto com outros membros familiares que se encontram em outros países. Então, por uma série de fatores, né, esse refugiado tem que ser reassentado. E o Brasil se abriu ao reassentamento, né? Como eu coloquei na minha tese, 2 casos muito interessantes foram dos palestinos, recebidos logo depois do evento do 11 de setembro, em que o Fernando Henrique Cardoso, nosso presidente à época, disse no discurso na Assembleia Geral da ONU que o Brasil estaria abrindo as portas aos refugiados afegãos que quisessem vir para cá. E um segundo grupo interessante também foram os refugiados palestinos, acolhidos pelo programa de assentamento no governo Lula. Né? Também um grupo de grande projeção no cenário internacional por conta da questão palestina. E ambos os programas tiveram grandes questões difíceis em termos de integração regional, por se tratarem de grupos bastante diferenciados em relação à população brasileira, com uma língua muito distinta, com questões religiosas e culturais muito diferenciadas. Então, atualmente, desse grupo que a gente fala de em torno de 4.000 pessoas, os fluxos maiores, né, em primeiro lugar, nós temos os angolanos. Por que os angolanos? Porque um fluxo que começou no final dos anos 90, em meados dos anos 90, né, devido à situação de guerra civil em Angola. E o que é interessante perceber também é que esse fluxo, por ter se intensificado, né, durante essa segunda metade da década de 90, foi se estabelecendo uma rede de recepção de refugiados angolanos que já estavam no Brasil em relação aos que pretendiam chegar aqui. Então, com certeza, ao longo do tempo, esses fluxos vão mudando, porque o cenário internacional muda também, os conflitos mudam, e também por conta da posição do país. Então, o que é interessante perceber? Por exemplo, no pós-guerra, o Brasil tinha uma postura de país receptor de refugiados, então se posicionando em relação a esses fluxos como acolhedor. Né? Durante a ditadura militar, obviamente, o cenário político doméstico vai levar a uma mudança nessa posição do país. Né? Então, há um grande retrocesso. O governo se coloca, de uma forma geral, muito incisivo em relação ao fato de que o Brasil não seria mais um país de imigração, portanto, não poderia receber refugiados. E havia uma questão jurídica também, por conta de que, durante o pós-guerra, o Brasil assinou e depois ratificou a Convenção Internacional da ONU relativa ao Estatuto de Refugiados, adotando a reserva geográfica. O que isso significava? Que o Brasil apenas acolheria como refugiados pessoas de origem europeia. Então, como eu coloquei na minha tese, o período pós-guerra ele se demarca muito por um compromisso com a causa dos refugiados, mas um compromisso seletivo, porque nós só recebíamos naquele momento pessoas de origem europeia. Durante a ditadura, a gente tem esse retrocesso de não recepção formal, de não acolhida oficial aos refugiados pelo governo brasileiro. E nós temos um outro fluxo de refugiados latino-americanos que também fugiam de ditaduras na região, no Cone Sul, e obviamente o governo brasileiro não reconheceria estatuto de refugiado a pessoas que também fugiam de regimes repressivos na região. Obviamente não teria interesse político nesse sentido. Mas foi utilizado um argumento jurídico afirmando-se que os refugiados latino-americanos não poderiam ter o estatuto de refugiado reconhecido por conta da reserva geográfica, portanto, só poderiam ser reconhecidos como refugiados pessoas de origem europeia. E aí é interessante observar que outros atores não estatais surgem objetivando dar acolhida a essas pessoas que precisavam de proteção. Então, tanto o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados,
como instituições religiosas da Igreja Católica, a Caritas, a Arquidiocesana do Rio de Janeiro e a Comissão Justiça e Paz em São Paulo, começam a se articular, há uma parceria entre esses atores para prestar assistência aos refugiados latino-americanos que se encontravam no país. E, obviamente, que o Acnur, nesse momento, ele poderia reconhecer como refugiados, sem que o governo o fizesse, e aí esses refugiados são reconhecidos como mandatários, porque ficam sob o mandato do Acnur. Então, a gente vai percebendo como os fluxos vão mudando e a posição do país também vai mudando. Então, com o período de transição democrática e novas questões que surgem no âmbito doméstico, como o Estatuto do Estrangeiro, a Lei de Anistia, uma nova Lei de Segurança Nacional, abre-se a possibilidade de asilo político, que é concedido a bolivianos e outros grupos. Vietnamitas, considerados boat people, são também resgatados por navios brasileiros em alto mar e depois têm a concessão da residência permanente no Brasil. Então, uma série de fatores vão levando a uma mudança também no posicionamento do governo brasileiro. E com a redemocratização, e aí novamente a questão doméstica é muito importante, né, abre-se a possibilidade de se reconhecer como refugiados pessoas de todas as origens, não mais apenas pessoas de origem europeia. E nesse momento, principalmente aí nos anos 90, inicia-se esse fluxo sobre o qual eu já comentei, dos angolanos. Então é interessante perceber que a posição do país muda, os fluxos mudam e questões jurídicas e legislativas também mudam. Então, se inicialmente no pós-guerra o Brasil se comprometeu com a causa dos refugiados, com essa temática, apenas acolhendo pessoas de origem europeia, praticamente apenas 4 décadas depois é que nós temos uma posição de acolher pessoas de todas as origens, reconhecendo o estatuto jurídico de refugiado a pessoas de quaisquer cantos do mundo. Dá para falar ao longo da história, ao longo dos anos, um pouquinho mais de meio século, dá para falar de um avanço? Então, em linhas gerais, nós podemos perceber, eu colocaria da seguinte forma, que, como eu havia dito, no pós-guerra nós temos um compromisso seletivo. É um compromisso importante porque é um primeiro envolvimento, engajamento com a temática dos refugiados que estava sendo colocada no âmbito internacional. Vale lembrar que o pós-guerra é um momento importante tanto para a temática dos direitos humanos quanto para a temática dos refugiados, sobretudo em função das atrocidades cometidas pelo nazismo. E aí nós temos todo um aparato, um regime internacional de direitos humanos constituído no âmbito da ONU, com a Declaração Universal de Direitos Humanos e assim por diante. Mas, se nesse momento esse compromisso ele é importante, como eu havia dito, ele também é seletivo, porque ele seleciona uma origem, um grupo para ser recebido no país. Então, é interessante também que, com base na documentação que eu coletei, né, eu fiz todo um trabalho de pesquisa documental histórica nos arquivos do Itamaraty, nos arquivos do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, há uma seleção até nos campos de refugiados, porque o Brasil enviou missões de seleção aos campos da Alemanha e da Áustria para justamente selecionar, eleger, escolher os refugiados que seriam aptos a vir ao Brasil. Então, se de um lado a gente tem esse compromisso, tanto em termos políticos como em termos legislativos, de assinatura da Convenção Internacional, por outro lado, a gente tem essa seletividade, que é um elemento muito situado historicamente no pós-guerra, né, por conta da necessidade de mão de obra barata para o país, uma mão de obra qualificada, porque os europeus tinham todo um conhecimento de trabalho na indústria, de trabalho na agricultura especializada, e também questões sociais, demográficas, culturais, porque nós sabemos que nesse momento do pós-guerra há uma abertura, né, há um direcionamento à recepção de europeus por conta de se preservar características europeias na população. Então, há uma série de fatores imbricados que levam a esse posicionamento do governo brasileiro. Hoje ainda há uma certa seletividade ou não mais? Eu acredito que até o governo Lula, né, nós havíamos avançado muito nesse sentido de acolher pessoas de todas as origens. Inclusive, o Brasil é muito bem visto nesse sentido
de recepção, de hospitalidade, de uma certa diversidade cultural, né? É um país que acolhe refugiados, embora a população seja pequena, de apenas 4 mil pessoas, há uma representatividade de 77 nacionalidades distintas, né? Mas, por outro lado, nós podemos pensar que há um sentimento de discriminação vivenciado por alguns grupos de refugiados aqui dentro do país. Então, na oportunidade que eu tive de fazer entrevistas com esses refugiados, sobretudo os negros de Angola e outros países africanos, eles se sentem, né, duplamente discriminados por serem refugiados e por serem também negros, né, vivendo no Brasil. Mas é interessante perceber que o Brasil se coloca de uma forma distinta, talvez, no cenário internacional, ainda que haja problemas, né, existe alguma tolerância, alguma acomodação em termos culturais dessa população no Brasil, né? Então, acho que eu diria que hoje a questão da seletividade, né, logicamente, ela pode estar presente em questões do reassentamento, porque os grupos de reassentamento que vêm ao Brasil, eles são colocados tanto por uma demanda do Acnur, por uma demanda de grupos que fazem parte de conflitos, como a questão da Palestina, ou mesmo dos afegãos que eu coloquei. Mas também eu acho que a questão da seletividade ela ficou muito clara, infelizmente, nesse início do governo Dilma, com a questão dos haitianos, que não foram reconhecidos como refugiados por uma questão jurídica, né? Então, vale lembrar que a Convenção Internacional da ONU, ela apenas reconhece como refugiados o que nós poderíamos chamar de refugiados políticos, né? Não estão contemplados refugiados ambientais, refugiados econômicos, e no caso do Haiti ficava muito clara a situação de pessoas que fugiam de uma situação de um desastre, de um terremoto que ocorreu no país, né? Então, em função dessa questão conceitual, jurídica, eles não foram reconhecidos como refugiados. Porém, houve uma questão que eles receberam permissão para ficar no país, por razões humanitárias, pelo Conselho Nacional de Imigração, mas o governo Dilma acabou por limitar o número de pessoas que poderiam obter esse visto a 100 pessoas por ano, num total de 1.200 pessoas, 100 pessoas por mês, desculpa, num total de 1.200 pessoas por ano. Então, aí a gente já sinaliza-se, né, digamos assim, há uma indicação de uma seletividade. E vários analistas chamaram atenção para isso, que no momento que o governo Lula se projetava como global player, né, um objetivo de projeção maior, de protagonismo global, e a política em relação aos refugiados também estava conectada com essas questões de política externa. E, de outro lado, com o início do governo Dilma, a gente tem uma situação de seletividade, o que indicaria um certo recuo, se a gente for pensar em relação a essa política. E, mais ainda, né, indicaria que o Brasil, ao invés de esse país generoso, com causas humanitárias, de braços abertos à recepção de refugiados, estaria adotando medidas restritivas, tais quais adotadas em países europeus ou nos Estados Unidos, em países desenvolvidos. Então, essa foi uma questão muito debatida, que a gente tem que acompanhar ainda mais para frente como vai ser esse desenvolvimento, mas espera-se que não haja esse retrocesso e maiores restrições em relação à recepção de refugiados e imigrantes no país. Você falou em global player. A política para refugiados, então, está diretamente ligada à pretensão que o país tem diplomática, a pretensão de posição diplomática que o país tem, dependendo do que o país projeta para a sua presença no mundo, a sua atuação diplomática no mundo, seja regionalmente ou de maneira mais ampla, essa questão da recepção de refugiados passa por essa política, por esse objetivo maior traçado pelo governo, é isso? No meu ponto de vista, sim. Na minha tese, eu sigo essa ideia, esse argumento, de que tanto no governo Fernando Henrique Cardoso quanto no governo Lula,
a questão dos refugiados, o tratamento dessa temática esteve muito conectada com o tema dos direitos humanos. Ou seja, o tema dos refugiados foi tratado dentro de um tema mais amplo dos direitos humanos. Isso fica claro com o primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos, adotado pelo governo Fernando Henrique em 1996, quando um dos objetivos, né, das ações de curto prazo seria adotar uma legislação em relação aos refugiados no país. Então, essa conexão fica bem clara, né? E por que essa conexão ela é importante em termos de política externa? Porque, principalmente com o governo Fernando Henrique e com segmento no governo Lula, né, havia um objetivo de se mudar a posição adotada, a imagem do país em relação a temáticas de direitos humanos, né? Para um país que havia passado por um grande período de ditadura militar, em que houve violações a direitos humanos, prisões políticas, uma série de questões, tortura, né? Seria muito importante mudar essa imagem. Então, principalmente com a redemocratização no final dos anos 80 e no início dos anos 90, essa questão de se colocar como um país conectado a causas humanitárias, um país que respeita o regime internacional de direitos humanos, ela passa a ser muito importante. E o governo Fernando Henrique Cardoso, como nós sabemos, teve uma atuação muito voltada para essa temática, tanto em termos de política externa, quanto em termos de política doméstica, adotando o Programa Nacional de Direitos Humanos que eu havia mencionado e adotando também um arcabouço institucional interno voltado para questões de direitos humanos. Então, no meu ponto de vista, a questão dos refugiados está conectada à questão de direitos humanos, que se desdobra tanto em política externa quanto em política doméstica. E no governo Lula fica ainda mais clara a questão não apenas de protagonismo global, mas também a questão da liderança regional. Então, há ainda uma priorização maior para a América do Sul, né, para as coalizões Sul-Sul em geral, e a liderança regional ela pode ser percebida também pela propositura pelo governo brasileiro de um programa de assentamento regional para refugiados que acontece em 2004. Então, a partir de 2004, o Brasil passa a receber colombianos, lembrando que esse fluxo é um fluxo importante na região, né, por conta da questão das Farc, né, dentro da Colômbia. Então, a gente pode pensar que essa temática está diretamente relacionada à pretensão de se projetar como global player e a pretensão de obter uma maior liderança, um maior protagonismo na região. O que muda para um refugiado a condição, o status dele de refugiado? Quando ele vem, você citou o caso do Haiti, que é um outro status. O que muda para a pessoa quando ela chega e é reconhecida ou não pelo governo como refugiada? Então, né, se a gente for pensar as migrações internacionais em geral, né, e os refugiados se incluem nesse grupo de imigrantes internacionais forçados, né, o grande embate, a grande luta é por obter direitos. E, obviamente, que o Estatuto de Refugiado, ele traz mais direitos do que um reconhecimento como imigrante, ou muito mais se a pessoa não conseguir nem ter a permissão de residência no país e cair nessa categoria, né, tão problemática dos indocumentados, e alguns chamam de irregulares, enfim. Então, o fato de ter o Estatuto de Refugiado, né, antes mesmo do pedido final de refúgio ser dado, né, então, dentro da estrutura brasileira, quem decide os pedidos de refúgio é o Comitê Nacional para Refugiados, em primeira instância, e, em segunda instância, o ministro da Justiça, né, após o recurso impetrado pelo solicitante de refúgio. Mas ainda na condição de solicitante de refúgio, né, um dos grandes pontos positivos vistos da legislação nacional para refugiados que nós temos no país é que essa pessoa ela já tem direito a um documento provisório de identidade e também um documento de carteira de trabalho. Então, ela já pode trabalhar no país ainda como solicitante de refúgio. Isso nós não temos em outros países que, se nós formos pensar em alguns países da Europa, nos Estados Unidos, muitos são literalmente encarcerados
presos enquanto se dá esse trâmite desse processo em relação ao pedido de refúgio. Então, certamente que ter o estatuto reconhecido abre maiores possibilidades, abre uma regularização dentro do país. Isso facilita uma série de questões em termos de integração, tanto a inserção para acesso ao serviço de saúde, como a inserção, acesso aos serviços de educação, entre outros serviços sociais, até mesmo para obter emprego, para se inserir no mercado de trabalho. Tudo isso fica muito mais facilitado se a pessoa tem essa regularização da sua situação jurídica no país, né? E após um certo tempo residindo no país, é possível o pedido de naturalização, o que vai abrir também outros direitos a esse refugiado. Então, em linhas gerais, eu acho que seria isso, né? Você tem graduação em Direito e em Ciência Política, correto? Sim. Mestrado em Relações Internacionais e agora o doutorado em Ciência Política também. O estudo que você fez está dentro de qual área ou está dentro de todas? Na verdade, você conjugou exatamente o que incide sobre essa questão. Então, na minha tese de doutorado especificamente, né, o foco é maior para a área de ciência política e também para a área de relações internacionais. Porém, o sujeito por trás do objeto, ele tem uma trajetória também. Então, por conta da minha trajetória de ter estudado direito, de ter estudado ciências sociais, não apenas ciência política, como também sociologia, antropologia, né, o meu olhar para esse objeto, ele é o quanto mais possível interdisciplinar ou multidisciplinar, no sentido de se olhar mesmo para esse objeto, não apenas sob um único ponto de vista, né? Mas tentando conjugar, tentando agregar, tentando ampliar outras dimensões. Tanto que na minha tese eu tive essa preocupação de trabalhar não apenas no âmbito internacional, a política externa, ou a política nacional e a política doméstica, mas sempre tentando conjugar. Não apenas tratar a política em relação aos refugiados pela perspectiva do governo, como uma política governamental, mas também uma política que ela é constituída a partir de debates, a partir de embates com outros atores não estatais, como atores que representam a sociedade civil, e aí, no caso, no Brasil nós temos essas instituições da Igreja Católica, como o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, representando uma organização internacional. Então, o meu olhar foi de tentar ampliar e integrar atores, dimensões, para se poder olhar para essa questão, para esse objeto, de uma maneira mais ampliada e mais integrada. E, logicamente, também que a minha formação em Direito me ajuda a analisar a legislação doméstica, analisar as convenções internacionais, o próprio processo legislativo, né, para se entender como que houve a elaboração, a aprovação da Lei Nacional para Refugiados no Brasil, ou mesmo os debates dentro do Parlamento para a ratificação da Convenção Internacional da ONU. Enfim, eu procurei utilizar todos os mecanismos que eu tinha, todos os meus recursos, para poder olhar esse objeto a partir de uma compreensão mais ampliada possível. Para finalizar, Júlia, eu queria te perguntar como o seu trabalho contribui para a sua área ou para as áreas conjugadas, para a ciência do Brasil de uma maneira geral. Bom, a minha expectativa com esse trabalho é que ele pudesse contribuir em vários aspectos, lógico, né? Tanto em termos teórico-conceituais, a partir desse debate do que seja uma política em relação aos refugiados, porque há uma carência na literatura, né, em termos dessa conceituação. Também em termos empíricos, porque, como eu havia dito no início, o estudo de caso do Brasil ainda ele é incipiente. Existem poucos autores brasileiros que se dedicaram ao estudo do nosso país, assim como os autores estrangeiros, teóricos e pesquisadores se voltaram também para outros países. Então, o objetivo era trazer um estudo de caso ainda pouco explorado, mas rico, né, e instigante também. E, logicamente, que contribuir para a ciência política e para as relações internacionais, porque, infelizmente, o tema dos refugiados e das migrações internacionais como um todo ainda não foram temas percebidos como no âmbito, no centro dessas duas áreas. Então, seria interessante mostrar
como essas questões que estão no âmbito do tema dos refugiados podem contribuir para a própria ciência política e para as próprias relações internacionais. E, por fim, o meu objetivo também é que esse trabalho fosse não apenas um trabalho acadêmico, mas como que ele pudesse contribuir em alguma medida, de alguma forma, para a situação dos refugiados que se encontram no país. Que fosse um trabalho, uma análise que mostrasse tanto os pontos positivos, o que nós conquistamos, o que nós avançamos, quanto os pontos, talvez, que nós poderíamos chamar de negativos, de lacunas, de problemas, e sugestões no sentido de sanar, de procurar suprir essas questões mais problemáticas. E com essa esperança de que, em termos práticos, a situação dos refugiados no Brasil pudesse ser aprimorada de alguma maneira. Júlia, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Termina agora o programa Fala Doutor, produção da Univesp TV.